Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção do e-book do nosso livro virtual, com aqueles exercícios que a gente propôs para revisar tudo que a gente conversou até agora, antes de aprofundar mais um pouquinho na questão do sujeito. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos lá mais rapidinho aqui para número 2. Aqui era somente para colocar verdadeiro ou falso, tá? V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A locução verbal é a combinação de verbos com o valor de um só? Com certeza, né, pessoal? Então, perfeito, só assinar o V. O sujeito simples é aquele com mais de um núcleo? Simples é com mais de um núcleo? Não. Letra C. O sujeito oculto, né, aquele que está escondido e eu posso achar, né, como eu acabei de falar aqui, ele é aquele que está escondido e não pode ser encontrado? E agora? Para quem não está acostumado a ler a sentença inteira, pode ter errado. Então, olha só, o sujeito oculto está escondido, verdade. E não pode ser encontrado? Não. O sujeito oculto é aquele que está escondido e pode ser encontrado, tá? Então, aqui, falso. Letra D. Somos irmãos. Nesse caso, o sujeito é composto. Será que só porque eu estou falando de mim e de algum irmão, ou eu estou falando em nome dessa pessoa nós, né? Porque quem somos, somos nós. Será que só por eu estar usando um sujeito que dá ideia de plural, será que ali vai ser composto? O que vocês acham? Não, né, gente? Somos irmãos. Se eu vou lá, olho para o verbo e faço a pergunta para o verbo, o que eu tenho? Quem é que somos, irmãos? Nós, uma única palavrinha, um único núcleo. Tá? Então, nesse caso, a letra D é simples e não composto. Na letra E, desinencial é um tipo de sujeito oculto. Para quem está lembrando, né? Desinência é um pedacinho de uma palavra, é um final de uma palavra, geralmente de um verbo, como no caso da letra D. Somos, pensamos, sonhamos. Então, eu tenho essa desinência aí para facilitar que eu encontre ou associe esse verbo a uma pessoa verbal. Nesse caso ali, nós temos até um exemplo perfeito para isso, que é a letra D. A letra anterior, né? A opção anterior nos ajuda a resolver a letra E. Então, olha só, lá em cima nós tínhamos somos irmãos. Sabemos que somos nós por conta do verbo, por conta desse finalzinho do verbo. E é isso que é, né, o sujeito desinencial. Ele não está lá, mas por conta do verbo eu consigo encontrar. Então, desinencial é tipo de sujeito oculto? Com certeza. Letra E, alguém saiu. Há sujeito simples nesse exemplo? Vamos lá marcar o verbo. Saiu. Quem saiu? Alguém. Tenho resposta? Tenho. Quantos núcleos? Um. Com certeza é simples. Alguém. Fiz. Aqui, gente, na letra E, eu preciso conversar com vocês uma coisa. Por que que isso costuma gerar um pouco de dúvida? Porque o pessoal que está estudando o sujeito pensa que a palavra alguém significa que eu não sei quem é. Mas para a gente que está estudando o sujeito, o importante é o que está lá. Está escrito alguém lá, mesmo que eu não saiba quem é esse alguém. Eu tenho uma palavra para representar esse núcleo. Então, eu tenho um núcleo lá, tá? Não é não saber quem é. Quando eu tenho um sujeito oculto, ele não pode estar lá e eu tenho que tentar encontrá-lo. Mas para o sujeito ser simples, basta que eu tenha um núcleo escrito lá, mesmo que eu não conheça quem é esse alguém. É diferente do sujeito oculto, tudo bem? Agora na letra F. Fiz minhas atividades hoje. Não há sujeito nessa oração. E aí? Claro que há, né, gente? Fiz, olhando para o verbo, o próprio verbo, nesse finalzinho do verbo, quem é que fiz, gente? Só pode uma pessoa estar falando isso. Eu. Então, não há sujeito nessa oração? Não é verdadeira, tá? Na letra G, o sujeito está oculto em fizeram as atividades hoje. E aí? Fizeram. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quando eu tenho um verbo e que a resposta que vem na minha cabeça não tem nada escrito lá. Lá não tem escrito quem é que fizeram, tá? Não.
Coloquei fizeram, falaram, pensaram. Olha, falaram de você, fofoca. Fizeram, esse eles que vem na minha cabeça e que eu não sei quem é e não está escrito e não tem referência nenhuma, não é sujeito oculto, tá? Nesse caso, a gente tem um sujeito, sim, alguém fez isso, mas é indeterminado. Eu não posso dizer quem está. É diferente de estar oculto, tá? Porque o oculto não está lá, mas eu posso encontrar. Nesse caso, fizeram, eu sei que alguém fez, mas eu não tenho como saber quem é. Tudo bem? Não tenho como determinar isso. Então, aqui é falso, tá? O sujeito oculto é diferente, tá? Desse caso do fizeram, que é indeterminado. Eu não tenho como saber quem são esses eles aí que vêm na minha cabeça. Aí a gente tem que ter cuidado também que não pode estar escrito, tá? Se tivesse escrito lá, eles fizeram, bastaria que eu perguntasse para o verbo quem fizeram. O ele estava lá. Tudo bem? Não é o caso. Letra H. Localizar o verbo é essencial para encontrar o sujeito? Com certeza, é o que a gente mais fez aqui, né? Letra I. A diferença entre os sujeitos simples e composto é o número de núcleos? E aí? Claro, né, gente? A gente acabou de falar sobre isso. Pergunto para o verbo, a resposta é uma palavrinha só? Ou é um sujeito um pouquinho maior, mas que tem uma palavra central, uma palavra só principal? Eu sei que eu tenho sujeito simples. Se eu tenho mais de uma palavra importante dentro do sujeito, eu tenho mais de um núcleo. Então, aí eu tenho um sujeito do tipo composto, né? Agora vamos lá. Na número 3, eu pedi apenas que a gente destacasse o sujeito das orações abaixo. Então, aqui, basicamente, eu vou olhar o verbo e destacar o sujeito. Vamos lá bem rapidinho? A natureza é a nossa maior riqueza. Quem é a nossa maior riqueza? A natureza. Você e eu precisamos proteger o meio ambiente. Vamos ao verbo. Quem precisamos proteger o meio ambiente? Você e eu. Tudo bem? Letra C. Reaproveitar, reutilizar e reciclar diminuem os impactos do consumo. E aí? Quem é que diminuem ou o que é que diminuem os impactos do consumo? E aí? Reaproveitar, reutilizar e reciclar. É isso mesmo. Verbos no infinitivo, como a gente já falou em alguns momentos, verbos terminados em ar, ou ir, na forma do infinitivo, podem assumir o local de substantivos, de nomes, porque aqui eu tenho reaproveitar com o valor do reaproveitamento, tenho reutilizar como se fosse a reutilização, o nome dessa ação, e tenho reciclar no lugar da reciclagem. Então, toda vez que eu tenho verbos no infinitivo, eles podem também funcionar como sujeitos, tá? Então, aqui eu tenho 3 núcleos. Tudo bem? Letra D. Comemoramos há pouco tempo a Semana do Meio Ambiente. E agora, cadê o verbo? Comemoramos. Quem é que comemoramos há pouco tempo a Semana do Meio Ambiente? Quem comemoramos? Nós. Não está ali, porque ele é oculto e eu tenho lá o finalzinho do verbo mos para me provar que quem comemoramos só pode ser nós. Mais uma vez, um caso sujeito oculto. Não está lá, mas eu posso encontrar. Letra E. Todos somos responsáveis pelo consumo consciente. E aí, qual é o nosso verbo aí? Somos. Quem somos responsáveis pelo consumo consciente? E aí? Todos. Muito bem. Letra E. A customização é um tipo de reutilização personalizada. O que é um tipo de reutilização personalizada? Olha lá o verbo é. A customização. Tudo bem? É essa reutilização, né, que tem ficado tanto em moda agora, todo mundo faz vídeos mostrando como transformar uma calça numa bolsa e aí, né, outras ideias, né, muita criatividade nessa questão da reutilização, que é a customização. Então vamos lá para a letra F. Hoje em dia, a reciclagem é um compromisso de todos.
O que é um compromisso de todos hoje em dia? A reciclagem. Aí pode ter gerado um pouquinho de confusão, mas é como eu comentei com vocês. Localizou o verbo? Pergunta para o verbo. O que é um compromisso de todos? É a reciclagem. Não é a reciclagem hoje em dia, tá? É a reciclagem. Hoje em dia é também mostrando uma questão de tempo que está ligada ao verbo. Então, ó, eu poderia ter colocado assim hoje em dia, lá no finalzinho de tudo. A reciclagem é um compromisso de todos hoje em dia. Então, hoje em dia não faz parte do sujeito. E como é que eu descubro isso? Focando no verbo. Faz a pergunta para o verbo. Só a resposta para esta pergunta que vai ser o sujeito. Tudo bem? Letra G. A manutenção da qualidade de vida na Terra depende de nós. O que é que depende de nós? E aí? A manutenção da qualidade de vida na Terra. Nossa, mas esse sujeito ficou enorme. Isso mesmo, é o que eu acabei de falar. Não importa o tamanho, a gente tem que verificar a resposta para o verbo. O que depende de nós? A manutenção? Não. A manutenção da qualidade? Não. A manutenção da qualidade de vida? Não. A manutenção da qualidade de vida na Terra. Isso tudo é resposta para o que, né, depende de nós. Tá ok? Agora, se eu for perguntar qual é o núcleo aí? Manutenção, isso aí. Então, eu tenho um sujeito enorme, mas que não é composto, porque existe uma palavra dentre essas todas que é a mais importante. Então, o que depende de nós é a manutenção. Agora, se você quer dizer que é manutenção de qualidade de vida, que é a manutenção da qualidade de vida na Terra, tudo bem, tá ok? Agora vamos lá. Na letra H, a fauna e a flora são algumas das nossas riquezas ambientais. E agora? Quem é que são ou o que é que são algumas das nossas riquezas ambientais? A fauna e a flora. Tudo bem? Essa foi mais tranquila, né? Então, ali, olha o tamanho desse sujeito. É bem menor do que o de cima, mas tem o fauna e flora, que são duas palavras centrais, duas palavras principais. Então, na G eu tenho um sujeito simples, porque a palavra mais importante é uma só, manutenção, e na H eu tenho fauna e flora, tá? São duas palavras, então dois núcleos e sujeito composto. Na letra I, devem ser empregados vários recursos para a proteção do ambiente. E aí, vamos procurar o verbo ou a locução? O que é que devem ser empregados? Isso mesmo, eu tenho uma locução composta por três verbos. O que é que devem ser empregados? Vários recursos para a proteção do ambiente. Então, poderia inverter. Vários recursos para a proteção do ambiente devem ser empregados. Então, não importa onde esteja o sujeito. Olha para a locução ou para o verbo e faz a pergunta para ele.